Nos primeiros segundos de fala, o cérebro de quem te escuta já decidiu se vai confiar em você ou não. A pergunta é: qual comando a sua voz está enviando agora? Alô, você! Aqui é Jovenise Prado, a voz a serviço da qualidade. Você vai acompanhar comigo agora o episódio da série DNA, Discurso Neurocompatível, a comunicação que seu cérebro entende. 3 de novembro de 2025, dia 10. A arquitetura da autenticidade, construindo seu repertório emocional como matéria-prima. O desfecho da nossa jornada não é um ponto final, é a calibração da sua bússola interna para a prática contínua. Chegamos ao fim da nossa série. Ao longo de 9 artigos, construímos uma jornada deliberada, partindo da gestão do nosso piloto automático mais primitivo até a calibração do nosso biosensor interno mais sofisticado. Vimos que a comunicação eficaz não é um dom, mas uma habilidade que emerge da intersecção fascinante entre mente, corpo e ambiente. Exploramos como gerenciar o sequestro da amígdala, artigo 1, como a neuroplasticidade, artigo 3, nos dá o poder de reescrever padrões antigos e como o alinhamento entre nossa voz e nossa fisiologia, artigos 4 e 9, sinaliza segurança e abre canais de conexão, conforme a teoria polivagal de Porges. Aprendemos a ler a sala, artigo 5, e a usar a IA como espelho de dados, artigo 8. Essa série foi um guia de primeiros passos desenhado para desmistificar a ciência da comunicação e provar que ela não é tão complicada, mas sim profundamente humana. O objetivo nunca foi criar um exército de comunicadores idênticos. Pelo contrário, o objetivo foi mostrar que, ao entender as técnicas, você se torna livre de julgamentos e comparações. Porque a sua comunicação não deve ser comparada à de ninguém. Ela deve, isso sim, ser a expressão mais autêntica de você. E o que alimenta essa expressão? Qual é a matéria-prima da comunicação que verdadeiramente inspira, transforma e conecta? A resposta é o seu repertório emocional. A emoção como dado, seu repertório único e intransferível. Muitas vezes tratamos as emoções como ruídos que atrapalham a lógica. A neurociência, através de Antônio Damasio, nos ensina o oposto. Emoções são dados. São marcadores somáticos, um sistema de informação visceral que guia nossas decisões muito antes do córtex pré-frontal, sistema 2 de Kahneman, verbalizar uma razão. Seu repertório emocional, sua história de vida, suas alegrias, suas frustrações, seus medos e suas superações, não é uma bagagem a ser escondida. É a sua biblioteca única de dados. A autenticidade não é falar o que pensa, é ter a coragem de permitir que sua expressão seja colorida pela sua verdade emocional. Intimamente ligada a isso está a coragem de ser vulnerável. A neurociência social nos mostra que a expressão da vulnerabilidade genuína não é um ato de fraqueza, mas um gatilho biológico. Ela ativa os circuitos de empatia, nossos neurônios espelho, no cérebro do interlocutor, sinalizando confiança e convidando a conexão. A vulnerabilidade é, de fato, a ponte neuroquímica que permite a corregulação. Porges. Como a pesquisadora Brené Brown articulou de forma brilhante, é essa coragem que transforma a comunicação de uma mera transmissão de dados em uma verdadeira troca humana. O desafio não é controlar as emoções, mas sim cultivá-las e acessá-las com intencionalidade. Como a neurocientista Lisa Feldman Barrett explica, as emoções não são meras reações. Elas são construções ativas que o nosso cérebro faz com base em experiências passadas, sensações corporais e contexto. Se o cérebro as constrói, nós podemos, através da prática deliberada, neuroplasticidade, nos tornar arquitetos mais conscientes dessa construção. Técnica 1. Mapeamento afetivo. A biblioteca interna.
O primeiro passo para usar seu repertório é saber o que há nele. Isso exige a expansão de uma habilidade crucial que exploramos no artigo 9, a interocepção, que é a nossa capacidade de ler as sensações internas do corpo. Sem essa leitura, a emoção permanece um ruído. Com ela, torna-se um dado. Exercício prático: o diário de texturas emocionais. Escolha uma emoção que você vivenciou hoje. Exemplo: frustração, alegria, ansiedade, calma. Reserve 3 minutos para mapeá-la sem julgamento, respondendo por escrito. A ideia é literalmente dissecar a experiência, dando nome às suas partes, como em um diário de laboratório. A geografia, sensação física. Onde ela mora no corpo? Exemplo: a frustração se apresenta como uma faixa apertada no meu peito e calor no rosto. A textura, qualidade abstrata. Qual é a sua cor, temperatura ou movimento? Exemplo: é uma energia vermelha, quente, que pulsa rápido. A mensagem, inteligência emocional. Qual dado ou sinal ela está trazendo? Exemplo: ela sinaliza que um limite meu foi ultrapassado ou que uma expectativa não foi atendida. Por que funciona? Esse exercício é a metacognição, Flavel, em sua forma mais pura. Ao dissecar a emoção, dando a ela uma geografia, textura e mensagem, como nos exemplos, você a transfere do sistema límbico, reação, para o córtex pré-frontal, análise. Você treina seu cérebro a tratar a emoção como um sinal informativo e não como um comando avassalador. Você deixa de ser a emoção e passa a ser o observador dela, o que é o primeiro passo para o uso intencional. Técnica 2. A ressignificação neuroplástica, o laboratório de histórias. Nossas experiências passadas, especialmente as negativas, criam cicatrizes neurais que podem sequestrar nossa comunicação futura. Ledoux. A neuroplasticidade nos permite reescrever essas narrativas. Exercício prático: o reframe de experiência. Lembre-se de uma experiência de comunicação passada que você classifica como ruim ou fracassada. Exemplo: uma apresentação em que você travou. Agora, reescreva essa história sob a ótica do aprendizado, como vimos em Pennebaker. O objetivo é transformar a narrativa de prova de fracasso em coleta de dados para o seu desenvolvimento. Veja este exemplo de reframe. Narrativa antiga, baseada no medo, julgamento. Eu travei na reunião e foi um desastre. Foi humilhante. Provei para todos que não sou bom o suficiente para essa função. Narrativa neurocompatível, baseada em dados, aprendizado. A experiência de travar na reunião foi um dado que me mostrou que meu sistema nervoso entrou em modo de ameaça, luta e fuga, provavelmente disparado pelo sequestro da amígdala. Artigo 1. Foi o feedback que eu precisava para entender que meu próximo passo é treinar técnicas de regulação, como a ancoragem corporal, artigo 2, e a respiração consciente, artigo 1, para sinalizar segurança ao meu cérebro em situações de pressão. Por que funciona? O cérebro não distingue totalmente uma memória vividamente reimaginada de um evento real. Ao praticar a ressignificação narrativa, você enfraquece ativamente a conexão neural entre aquela memória e a resposta de pânico. Você usa a neuroplasticidade, DOID, para construir uma nova rota neural, uma que associa o evento ao crescimento e à competência e não ao medo. Técnica 3. A afinação do instrumento, a prática deliberada. Um repertório rico só tem valor se puder ser expresso. Este exercício finaliza a conexão entre o sentimento interno e a expressão externa através da nossa prosódia, a música, o ritmo e o tom da nossa voz. Como vimos no artigo 4, o neurocientista Stephen Porges nos mostrou que essa música está diretamente ligada
ao nosso estado nervoso e é o principal sinal que enviamos ao outro sobre nossa segurança e confiabilidade. Exercício prático: a coloração emocional. Pegue um texto perfeitamente neutro. Exemplo: a descrição de um objeto no seu escritório, uma receita ou até mesmo um parágrafo deste artigo. O objetivo é ler o mesmo texto 3 vezes, mudando radicalmente a sua intenção emocional. Observe, ou idealmente grave, como seu corpo e a sua voz respondem instantaneamente. Primeiro, intenção, calma e empatia. Leia o texto como se estivesse acalmando uma pessoa querida. Note como sua voz naturalmente se torna mais suave, o ritmo diminui, as pausas se alongam e sua respiração se aprofunda. Segundo, intenção, autoridade e urgência. Agora, leia o mesmo texto como se estivesse dando uma instrução crítica e inadiável. Note como seu tom fica mais firme e grave, o volume sobe, o ritmo acelera e as palavras-chave são ditas de forma mais percussiva. Terceiro, intenção, entusiasmo e inspiração. Por fim, leia como se estivesse motivando sua equipe para um grande projeto. Note como a melodia da sua voz se expande, mais agudos e graves. Seu rosto se ilumina, mesmo sem querer, e sua energia corporal geral muda. Por que funciona? Este é o treino de maestria. Ao praticar essas diferentes colorações, você está condicionando seu cérebro a entender que a emoção não é apenas algo que acontece, mas algo que você pode usar intencionalmente. Você fortalece o controle consciente do córtex pré-frontal sobre o nervo vago e os músculos da laringe, transformando sua voz no canal de expressão mais afinado e autêntico do seu repertório emocional. Por fim, é imprescindível cultivar a autocompaixão durante essa jornada. O processo de transformar padrões de comunicação, artigo 3, e enfrentar gatilhos emocionais, artigo 7, ativa circuitos cerebrais de ameaça que são, por definição, desafiadores. A pesquisa de Christian Neff sobre o tema demonstra que a gentileza consigo mesmo não é indulgência, mas uma ferramenta de regulação neurofisiológica. Ela reduz o estresse, acalma a reatividade da amígdala, LEDU, e nos ancora em um estado de segurança, PORGS, que é a base da resiliência. A autocompaixão é o suporte emocional que garante a perseverança, permitindo que a neuroplasticidade opere com eficácia, sem que a autocrítica interna sabote o processo. Checklist para a arquitetura da autenticidade. Seja o observador. Técnica 1. Mapeie seus marcadores somáticos diariamente. Pratique a interocepção para entender como você sente, sem julgamento. Seja o roteirista. Técnica 2. Ressignifique o passado. Transforme memórias de fracasso em dados de aprendizado neurocompatível. Seja o maestro. Técnica 3. Afine o instrumento. Pratique a coloração emocional da sua voz para que ela sirva à sua intenção. Seja a ponte. Vulnerabilidade. Ouse ser vulnerável. Lembre-se que esse é o gatilho biológico da empatia, neurônios espelho e da conexão verdadeira. Seja o porto seguro. Autocompaixão. Use a gentileza consigo mesmo como a ferramenta neurofisiológica para acalmar a amígdala e sustentar a prática. O fim é apenas o começo da prática. Chegamos ao fim da nossa série, mas não da nossa conversa. Esta jornada de 10 artigos foi um guia para desmistificar a ciência da comunicação, provando que ela não é um milagre, mas uma habilidade que se constrói com intenção, prática e, acima de tudo, autocompaixão. Não existe um comunicador perfeito. Existe o comunicador autêntico, que entende sua própria arquitetura neurobiológica e usa esse conhecimento para construir pontes, primeiro para dentro de si mesmo, depois para o outro.
A esperança não está em uma técnica milagrosa, mas na certeza científica de que, através da neuroplasticidade, seu cérebro está pronto para mudar a cada dia que você decidir praticar. A reflexão começa agora. Afinal, é possível se comunicar sendo você mesmo, e muito bem. Você ouviu a série DNA, Discurso Neurocompatível, a comunicação que seu cérebro entende. O conteúdo na íntegra, com todas as fontes e referências teóricas, espera por você nos meus artigos originais, lá no LinkedIn. Para continuar essa conversa e não perder os próximos passos dessa jornada, me acompanhe também nas outras plataformas digitais. Jovenise Prado, a voz a serviço da qualidade.